por enquanto, né? E já vou começar aqui, Maurício, já com o material. Deixa eu compartilhar aqui. Não sei se estás vendo. Se estiveres, me avisa, por gentileza aí. Tudo certo. Tudo certo? Aqui aparece para mim, não. Deixa eu fazer de novo. Só para comentarmos, então, nós terminamos as imunidades na semana passada e concluímos o tema das imunidades e começamos as normas gerais em direito tributário. Aí as normas gerais em direito tributário, nós vimos primeiro a retroatividade benigna, que está no artigo 106, que é a regulação de fatos pretéritos por nova norma interpretativa, que vai reger esses fatos pretéritos que beneficiam o contribuinte, ou quando nós temos dispositivos sancionadores e há uma nova norma ou que exclui a sanção ou reduz a sanção, e essa retroatividade é benigna, é favorável ao contribuinte e altera o tratamento que esses fatos estão recebendo, né? Desde que ainda não definitivamente julgados. Depois vimos a diferença entre interpretação e integração. No caso tem texto, tem dispositivo, no outro caso não tem dispositivo, não tem enunciado. Aí na integração falta um dispositivo e eu tenho que dar uma solução para aquele caso. E essa solução pode ser por analogia. Então eu pego um caso semelhante e trago para preencher a lacuna do caso em questão. Então na analogia nós temos essa solução por casos símiles, casos semelhantes. Vimos o artigo 108, que é importantíssimo, lá no parágrafo 1º, que diz que o emprego de analogia não pode resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Então esse dispositivo é muito importante, é muito usado em tributário 2, no STJ, no STF, no CARF. Tem muitos casos que foram vistos, até eu vou citar um ali depois. Então, um dispositivo muito importante, 108, parágrafo 1º. Depois o 110, que diz que a lei tributária não pode alterar a definição, alcance e conteúdo do Instituto de Direito Privado. Então, se um instituto em direito privado não é serviço, não pode a lei tributária dizer que é serviço. Tá? Então, isso seria uma vedação do 110. E eu não posso nem aplicar analogia, dizer assim, ó, por analogia, no serviço é assim, logo na alocação de bens móveis será da mesma forma, não pode. A interpretação literal, nos casos de suspensão e exclusão do crédito tributário, parcelamento, etc., que nós veremos depois. Na isenção e no caso de dispensa de cumprimento de obrigações tributárias acessórias, que é o modo de cumprimento das obrigações. Depois nós vimos a interpretação benigna, que é aquela interpretação favorável ao réu nos casos em que há uma dúvida quanto à aplicação de determinada norma, quanto à autoria, capitulação. Então é muito semelhante em dúvida pró-réu ao caso de indúbio pró-contribuinte. E por último nós vimos a obrigação acessória, que ela pode ser principal ou acessória. A obrigação tributária está no artigo 113 e ela se diferencia. Nós temos a principal que decorre do faturador, por exemplo, prestar serviço, em que nós temos o surgimento de uma obrigação, que é pagar o tributo, no caso, pagar o ISS. E a acessória, que é a decorrer da legislação, que diz como eu devo pagar o tributo. Então, preenchendo a declaração eletrônica de serviço, por exemplo. Aí nós temos o caso da sujeição passiva, nós temos dois casos, que nós temos o contribuinte e o responsável. O contribuinte é aquele que tem uma relação pessoal direta com o fato gerador e responde por dívida própria. Então, no caso de prestar serviço, é aquele que presta o serviço. O responsável é aquele que não tem relação pessoal direta com o fato gerador, mas responde por dívida de terceiro em função da lei. Então, é o caso, por exemplo, do pai em relação ao filho, que não tem a dívida direta,
mas ele tem que cumprir essa obrigação. E, por último, nós vimos o artigo 123, que trata das convenções entre particulares. No caso das convenções entre particulares, nós temos o caso do contrato de aluguel, que tem a obrigação geralmente atribuída ao locatário de pagar o aluguel, mas a obrigação tributária decorre do fato gerador ser proprietário do imóvel. Então, nesse caso, a obrigação ex lege prevalece sobre a obrigação ex contractus, e o fisco pode cobrar do proprietário, e o proprietário é que vai ter que entrar com uma ação de regresso contra o locatário. Então, tem essa situação. Então, nós vimos na aula passada até aqui. Não sei se tem alguma dúvida, se queres ver alguma questão. Não? Não, professor, podemos avançar. Então, vamos avançando, então. Obrigado. Bem, nós temos aí os casos de responsabilidade tributária. Eles estão no artigo 128 do Código Tributário Nacional, que tem essa redação aí, que está na tela. O que diz? Sem prejuízo no disposto nesse capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa. Então, a responsabilidade é sempre de terceiro. Em dois casos, vinculado ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte, primeiro caso, ou dois, atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Então, são duas situações. Ou excluindo, por substituição, no caso de imposto de renda sobre salários, ou de modo supletivo, em que eu vou ter uma ordem subsidiária. Primeiro cobro o contribuinte, se este não tiver recurso, eu cobro o responsável. No caso da substituição, eu retiro o contribuinte do polo passivo e fica só o responsável. O exemplo mais claro, eu acho, na minha opinião, é o imposto de renda sobre salário. Então, tem imposto de renda retido na fonte sobre salário, no contra-cheque, e que é um modo diferente de cobrança, em que eu antecipo o imposto e depois eu faço o ajuste no final do ano. Geralmente, no início do ano, em abril, maio, esse ano foi em maio, mas geralmente é final de abril. Eu tenho que fazer a declaração de ajuste e vejo tudo que eu paguei e tudo que eu ainda tenho que pagar, eu faço o ajuste, que foi pago, que falta pagar. Se tiver que pagar, imposto a pagar. Se tiver pago a maior, tem restituição. Né? No caso da substituição, sai do polo passivo contribuinte e entra o responsável. Então, por exemplo, a empresa fica obrigada de reter imposto de renda no contra-cheque. Antecipa para o fisco o pagamento. Aí a empresa, claro, ela retém do contribuinte e vai pagar o fisco. Mas como é que eu sei se a empresa pagou ou não o fisco? Pode ser que não pague, né? Pode ser que ela fique com o dinheiro. Então tem essa dúvida, será que pagou? Será que não pagou? Para evitar essa dúvida, não tem como o empregado ir lá exigir do empregador que mostre a data de pagamento. A lei estabelece, olha, o empregador, ele assume o polo passivo, o contribuinte é excluído, e se o empregador não reter e não repassar o fisco vai cobrar só do empregador, não vai cobrar do empregado. Imagina a injustiça, o empregado passa, sei lá, anos e anos sendo descontado em folha do imposto retido, a empresa fica com esse valor, não paga o fisco, aí o fisco vai lá e cobra do empregado o valor que já foi excluído do seu salário, né? Então, para evitar isso, a norma diz, se exclui o contribuinte do polo e se cobra somente do responsável. Então, uma coisa é a exclusão, ele sai do polo passivo, o fisco não cobra mais ele. Outra coisa é a supletividade, ou seja, uma ordem de cobrança. Primeiro cobra o contribuinte, depois o responsável, que são os casos que nós veremos hoje. Primeiro caso, solidariedade. O primeiro caso de responsabilidade é de responsabilidade solidária. E aí está no artigo 124, o artigo 124 trata de um caso que é muito semelhante lá em direito privado, que é o caso da solidariedade. Na solidariedade, eu tenho multiplicidade de credores ou devedores. No caso do direito tributário, é uma multiplicidade de devedores. Eu tenho um credor, que é o fisco municipal, fisco estadual, fisco federal,
E este fisco vai cobrar de uma multiplicidade de devedores. Então, é uma solidariedade passiva, no polo passivo, de quem vai ser cobrado. Então, o fisco municipal, por exemplo, a prefeitura vai cobrar IPTU de um condomínio. Então, tem vários proprietários, vários condôminos, o fisco pode cobrar de qualquer um. São 2 donos, marido e mulher. São 2 sócios. Então, o fisco pode cobrar de qualquer um. O que interessa aqui é o parágrafo único. Ó, não há benefício de ordem. O fisco pode cobrar de quem ele quiser. De um ou de outro. Como é que ele escolhe? Escolhe por interesse. Quem é melhor cobrar? Quem é mais fácil? Aí ele faz um estudo. E ele pode cobrar de um sócio ou do outro. De um proprietário do outro. Né? De um condômino ou do outro. Mas não há benefício de ordem. Não tem uma ordem de cobrança. Na subsidiariedade, eu tenho uma ordem de cobrança. Primeiro do contribuinte e depois do responsável. Na substituição, eu excluo um. Então, ou eu excluo um, ou eu cobro por ordem, ou na solidariedade eu cobro de qualquer um. Tá? Vamos seguindo então. Domicílio tributário é muito semelhante ao direito privado. No domicílio tributário, tal como no direito privado, o domicílio é o local que eu tenho residência com ânimos. E é o local em que eu vou cumprir minhas obrigações civis e, no caso aqui, tributárias. Então, é para onde o fisco vai mandar notificação, carta, cobrança, é para esse domicílio. O contribuinte pode ter mais de um domicílio. Tem casa na praia, mas tem casa em Porto Alegre. Então, ele tem uma residência fixa em Porto Alegre e residência temporária, em temporada, na praia. Então, o fisco pode cobrar o IPTU da praia no domicílio do contribuinte na cidade. Então, a lei municipal pode prever o que a gente chama de eleição. O contribuinte diz, ó, a prefeitura de Tramandaí, manda as cartinhas do IPTU para Porto Alegre. Se a lei de Tramandaí autorizar isso, ok. Mas pode ser que a lei de Tramandaí não autorize, né? Porque tem um custo. Vai mandar por e-mail, vai mandar por carta, né? E se não chegar, tem toda essa confusão aí. Então, a lei municipal vai determinar se autoriza ou não a eleição. Se autorizar, nos termos da lei, nós vamos ter os casos de recuso de eleição. Talvez a prefeitura diga, olha, eu não aceito mandar para Porto Alegre, não aceito mandar para Tocantins, eu vou mandar a cobrança, o IPTU, o carnê, para a tua residência aqui. Então, eu recuso a eleição. Então, ou a lei aceita a eleição, ou a lei recusa. E pode recusar em alguns casos. Se o contribuinte não eleger, o fisco vai determinar esse domicílio com base na residência habitual. Tá? Que é o centro da atividade, e no caso das pessoas jurídicas, o lugar da sede. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Não, professor. Tranquilo? Então, Não. vamos aos casos específicos, Maurício. O primeiro caso que nós temos específico é o caso de sucessão de empresas. Está no 132, nós vamos ver hoje. 132, 133, 134 e 135. Todos os CTN. Primeiro o caso do 132, que diz o seguinte, a pessoa de direito privado que resultar da transformação e incorporação, da fusão, transformação e incorporação de outra, ou em outra, é responsável pelos tributos devido até a data pelos atos, a data do ato pelas pessoas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Então, nesse caso, tem sucessão de empresa. Tem uma empresa ou empresas que se unem, que é o caso de fusão, empresas que transformam o tipo societário, o tipo é limitado vira SA, ou vice-versa, SA vira limitada, Eireli, que é uma limitada que vira SA, incorporação, um CNPJ adquire outro CNPJ, não, uma PJ adquire outra PJ. A lei não fala que o CTN em cisão, podem ver, pode ver, né? Que é a divisão do CNPJ, mas a jurisprudência tem aceito a cisão também. Então, no caso de fusão, transformação, incorporação e cisão,
até o momento do ato, fusão, transformação, incorporação e cisão, e eu tenho a responsabilidade que é conjunta ali, né, que ela é por sucessão, e a partir dali eu tenho uma nova empresa. Tá? Então, quando uno 2 CNPJ surge um terceiro, é a nova empresa. Mas essa nova empresa fusionada, né, ela vai ainda responder pelos tributos devidos das antigas empresas que se uniram. Então, há uma sucessão de dívida. Há uma sucessão de empresas e uma sucessão de dívidas. Não sei se está tranquilo, se tem alguma... Não, professor. As dívidas, elas, com a fusão da empresa, elas passam para o novo CNPJ, né? Os tributos devidos. Perfeito. Podemos passar para a próxima? Sim. Próximo caso. Responsabilidade por sucessão de estabelecimento comercial. Não é de CNPJ, é de bens agora. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquire outra... Deixa eu baixar aqui. Que adquire de outra, por qualquer título, fundo de comércio, estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração sobre a mesma ou outra razão social, ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo do estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. Então, aqui eu tenho uma situação um pouquinho diferente. Tá? Eu não estou adquirindo o CNPJ, eu estou adquirindo estabelecimento comercial. Lá em direito privado, vocês têm o conceito de estabelecimento comercial, que está no 1142, que se considera todo o complexo de bens. Aqui, bens materiais e imateriais, né? Que é a sala, sede, mas eu não estou adquirindo CNPJ, eu estou adquirindo só o local. Então, eu tenho lá uma padaria, uma mecânica, eu vou lá, adquiro todo o equipamento do consultório, por exemplo, da mecânica, lá tem o elevador, tem, sei lá, o maquinário todo, as ferramentas, adquiro até o nome da empresa, a marca, né? Mas não o CNPJ. E aí, o que acontece? Eu passo a explorar aquele conjunto de bens. Então, eu compro, sei lá, digamos que uma padaria, eu compro forno, eu compro... O que tem numa padaria? Deve ter balcão refrigerado, deve ter balcão para isso, para aquilo outro. Então, eu compro todos os bens, por uma miséria, né? E eu acho que estou fazendo um grande negócio. Mas, lá no direito civil, lembre-se que o artigo 1146 diz que o adquirente do estabelecimento, que é aquele conjunto de bens, não é o CNPJ, responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência. Então, se eu comprei aquilo, eu vou responder pelos débitos. Olha que perigo. Desde que contabilizado. Então, por isso eu tenho que ver se estão contabilizados. Continuando o devedor primitivo, que é quem me vendeu os bens, solidariamente, ou seja, não tem ordem, o fisco pode cobrar de um e do outro, pelo prazo de 1 ano. A partir quanto aos créditos vencidos da publicação e os outros da data do vencimento. Então, veja que perigo. Se eu comprar lá de uma padaria todos os bens, o ponto e assim por diante, eu posso estar comprando as dívidas daquela empresa, as dívidas feitas pelo outro. Se chegasse a ver isso em algum outro caso. Não, professor, mas daí no caso seria uma solidariedade de 50%, né? Ou pode ser exclusivamente cobrado? Tudo. Toda dívida. Então o fisco Aqui pode não é o cobrar só fisco, de um aqui... daí. Não, esse não é o caso do fisco, esse é o caso de outras dívidas. Dívidas civis, ó, 1146 do Código Civil. O do Código Tributário nós vamos ver agora, no 133. Ah, tá, ok. Mas o fisco pode cobrar Bem. também. Nós vamos ver que nos dois casos. Tá. Se chegar a ver isso em civil,
Sim, já foi visto. Já. Agora não sei qual a cadeira, né? Qual seria. Empresarial? Não me recordo qual a cadeira, mas eu já vi isso. É, deve ser Agora não me recordo investimento. em que momento do curso, né? Mas é um perigo muito grande aí. Já vi vários casos de Sim. responsabilidade tributária, trabalhista. Trabalhista tem muito também. Ah, é. Mas não verificar essas anterioridades aí é uma. A pessoa ser pego de surpresa nisso, eu acredito que não seja muito comum, porque é algo muito básico, não é? Vai ter gente que cai. Tem, né? Tem. Eu vou dizer que tem bastante gente que cai. Porque me parece muito básico que tem que fazer. E sendo feita a pesquisa, naturalmente aparece, né? Naturalmente aparece. Mas, apesar de ser básico, acontece muito. Hum. É, para quem tem o mínimo de esclarecimento, é mais fácil, né? Mas, muitas vezes o cara cresce lá, é um mecânico e não sabe da lei, ele vai lá, compra todos os equipamentos, a marca do outro, Quando vê, quando vê, tem dívida. e aí, problema. É. Mas vejam só, no caso do direito civil, aqui a obrigação é solidária pelo prazo de 1 ano. No tributário é diferente. Vejam que é integral, não é solidária. Eu cobro integral do adquirente, eu nem vou atrás do alienante, eu fisco. Se o alienante cessar a exploração no comércio, indústria ou atividade. Então, se eu comprei algo de alguém que parou de empresariar, o fisco nem vai atrás dele, vai atrás do novo proprietário, Quem comprou? de Quem quem comprou. comprar aqueles bens. Então o CNPJ está lá parado, está inativo, é um perigão. Ou subsidiariamente com o alienante. Quando? Se este prosseguir na exploração, digamos, o sujeito tem três, três farmácias, vende uma, vende só os bens, né? A marca e vende lá o ponto. Aí, subsidiariamente, ou seja, tem uma ordem. Primeiro do alienante, que vendeu o ponto, que vendeu lá o estabelecimento, as máquinas, sei lá, os armários, as prateleiras. Ou se esse iniciar nova atividade 6 meses da data da alienação, em outro ramo de indústria, no mesmo ramo ou em outro. Então o sujeito vende o ponto, vende maquinária, etc., mas abre outra farmácia em outro lugar. Então o fisco pode cobrar subsidiariamente de um, no caso o alienante, e depois do outro, do adquirente. Mas veja o perigo que é isso aqui. É muito sério isso, tanto na parte tributária, quanto na parte trabalhista, quanto na parte civil. Mas é muito vasto, né? Porque fala também em outro ramo de comércio, indústria ou profissão, né? Que daí já amplia, outro ramo já abre, no caso da farmácia, que está sendo comentado. Se ele abrir um mini mercado, também entra, né? Também entra. Também entra. Porque eu posso comprar da farmácia lá todo o aparato, né? Sei lá, um software, a máquina, os computadores, as prateleiras, o risco que isso acarreta. É Aí fala subsidiariamente com o alienante, se este, no caso, o alienante, né? é, Prosseguir na exploração, iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação, nova atividade. Então, fica vinculado. E até qual o período, professor, que pode ficar vinculado subsidiariamente? Tem algum período específico, 1 ano, 2 anos, e depois perde o vínculo de subsidiário? não. O fisco tem que ir atrás do contribuinte, nesse caso, né? Mas se não encontrar bens, ele já redireciona para o outro, para o adquirente. Olha o perigo. No direito privado tem esse prazo, né? Por 1 ano. Sim, No direito tributário não tem. O prazo é por isso que eu prescricional, perguntei. 5 anos.
Esse caso é bem importante, até eu marcaria ele, porque geralmente eu peço em provas e etc., pela importância dele. Próximo caso, responsabilidade de terceiros. Tá? Nós vimos 132, 133, 134 agora. O que diz o dispositivo? Nos casos de impossibilidade de exigência, cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, ou porque ele é menor, ou porque ele é incapaz, ou foi declarado incapaz, respondem solidariamente com este contribuinte nos atos em que intervierem ou pelas omissões que forem responsáveis. Então, o responsável responde solidariamente com o contribuinte. Solidariamente, a gente já viu lá no 124, parágrafo único. Não tem ordem. Então, o dispositivo está dizendo que responsável e contribuinte responde solidariamente. O fisco pode escolher de quem ele quer cobrar. Por qual razão? Comodidade, de facilidade fiscal, administrativa. De quem é mais fácil cobrar. Tá? Quem é mais fácil de pagar, né? De quem é mais fácil pagar. O fisco vai De cobrar quem de vai ser alguém. mais fácil tirar. Alguém tem que pagar o É. fisco. O fisco não quer saber de quem, mas ele quer receber. Aí, veja que o texto fala em solidariamente. Então, se perguntarem como é que está escrito CTN, é solidário. Eu coloquei uma caixinha azul aqui e fiz uma chamada aqui. Por quê? Porque a jurisprudência tem lido esse artigo como subsidiário. Então, teria uma ordem. Primeiro cobra do contribuinte, ou seja, dos bens do contribuinte. Se o contribuinte não tiver bens para pagamento, vai cobrar do responsável. Então, vai cobrar dos bens do filho. Se os bens não forem suficientes, o fisco vai cobrar do pai. Vai cobrar nos bens dos pais. Então, veja só. Na lei fala solidário, não tem ordem. A jurisprudência amenizou esse dispositivo e diz, tem ordem. Primeiro do contribuinte, filho, tutelado, curatelado, e depois do responsável, pai, tutor, curador e assim por diante. Então, se perguntarem como é que está na lei, no CTN, a responsabilidade é solidária entre contribuinte e responsáveis. Como é que a jurisprudência lê a lei? A jurisprudência interpreta que é subsidiário. Mas não está escrito isso ali, tá diferente. Mas a jurisprudência amenizou esse dispositivo, porque ele é muito duro. Em quais casos? Os pais pelos tributos devidos pelos filhos menores, os tutores e curadores pelos tributos devidos pelos seus tutelados e curatelados, os administradores de bens de terceiro pelos tributos devidos por estes, o inventariante pelos tributos devidos pelo espólio, o síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida e pelo concordatário, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício. Os sócios em caso de liquidação da sociedade de pessoas, lembre-se que tem a sociedade de capital e de pessoas. A sociedade de capital não interessa quem são os sócios. Interessa tão somente quem são as pessoas. Então, no caso da sociedade de capital, interessa se eu tenho capital, quero ser acionista da Petrobras, eu aporto capital. Na sociedade de pessoas, eu escolho quem é meu sócio. Por exemplo, numa clínica médica, no escritório de advocacia, eu não vou me associar com qualquer um só porque ele tem dinheiro. Quero ver idoneidade, eu quero ver se tem afeto, se tem intimidade, se tem lealdade. Tá? E no caso de penalidades, por atraso. Então, o pai tinha que pagar IPTU do imóvel do filho, não pagou na data, a responsabilidade é do pai. Ele que vai ter que pagar. Essa multa, né? Moratória. Agora, se o filho vai lá e frauda a lei fiscal, sonega, etc., e ele é menor, a responsabilidade é do filho, só do filho. Só há solidariedade ou subsidiariedade no caso de penalidade moratória. Tinha que pagar na data, não pagou, a responsabilidade é solidária ou subsidiária. No caso de fraude e assim por diante, que são penalidades de cunho doloso, aí a responsabilidade é pessoal, de quem praticou o ato.
Artigo 135, responsabilidade dos sócios. Aí nós vamos ter o 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias restantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social e estatutos. Pessoas referidas ao artigo anterior, que são essas aqui, principalmente os sócios. Os mandatários prepostos empregados, diretores, gerentes, representantes, pessoas jurídicas de direito privado. Esse é um caso muito importante, que trata da responsabilidade do sócio. Veja que são por ato praticados com excesso de poderes ou infração de lei, por exemplo, a fraude, e assim por diante. Tá? E aí, nesse caso, a responsabilidade, ela é pessoal no caso de fraude. Eu realizo algo com fraude, eu tenho que pagar a dívida. Tá? Ok? Tem duas súmulas do STJ que são fundamentais nessa matéria. A súmula 430 e a súmula 435. O que elas tratam? Elas tratam dos casos em que nós temos o inadimplemento. No caso de inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, não há responsabilidade solidária de sócio-gerente. Inadimplemento é não pagamento, né? Então, a empresa não paga o tributo. Será que o sócio responde pelas dívidas da empresa? Essa responsabilidade, ela não é solidária do sócio-gerente. O sócio-gerente não tem responsabilidade pelas dívidas da empresa. Ela é, no máximo, subsidiária. A gente estabeleceu assim, primeiro eu cobro da empresa e depois eu cobro do sócio. Quando for cobrado do sócio, ou seja, qual da empresa for do sócio, subsidiária, primeiro de um, depois do outro, a responsabilidade do sócio é limitada às costas da sociedade. Então, se eu tenho lá, a empresa tem 100 cotas de R$1, R$100, e a dívida é 10 mil, o fisco só vai cobrar até o limite das cotas da sociedade. Está aí o restante. O restante, bem, o fisco não vai poder cobrar. Desde que o fisco gostaria de cobrar do sócio toda a dívida, além das cotas da sociedade. Isso é um caso muito litigioso. A súmula veio a resolver em parte esse caso, mas é um caso muito importante, que é quando a empresa quebra, eu vou cobrar de quem? Vejo que todos esses casos aí são casos importantes em época de pandemia. Imaginem, a sociedade não tem dinheiro para pagar, mas o sócio tem patrimônio, o fisco quer ir atrás de quem? Quer ir atrás de quem tem dinheiro, mas quem tem dinheiro é o sócio, não a empresa quebrou. Veja até o outro caso lá, que é aquele caso da cessão de estabelecimento comercial. Imagina, olha, hoje em período de Covid, né? Imagine quantos estabelecimentos estão fechados hoje, ou para alugar, ou para vender, porque a empresa quebrou e aí quer vender sei lá, um mobiliário que tem, ou a marca. E imagina a responsabilidade por sucessão que surge. Mas no caso, professor, Uhum. é cobrado de quem daí? Não é cobrado do patrimônio do sócio, né? Aqui o que diz, ó, no caso do sócio? É subsidiária, cobra da empresa e depois do sócio, gerente, mas limitada às costas da sociedade, é cobrado. Tá? Aí ele fala limitada às cotas da sociedade. Isso eu escrevi. Sim. Isso, limitado às costas da sociedade. E essa questão da subsidiariedade é a jurisprudência.
que tá colocado no quadro azul. Isso, Que foi colocado. isso. Juris, Não gera jurisprudência. responsabilidade solidária, ou seja, é subsidiária. Está escrito aqui, ó, não gera a solidária, então é subsidiária. Sim, não avança direto no patrimônio do sócio, né? Isso, direto não. Isso mesmo. E tem a súmula 435 do STJ que vai dizer o seguinte: presume-se dissolvida irregularmente, ou seja, não é dissolução irregular, a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal. Mesma coisa, agora em época de Covid, quantas empresas devolveram imóvel, rescindiram o contrato de locação, devolveram a locação, sublocaram. Essa dissolução irregular, quando não comunicada ao fisco. Então, se a empresa lá não funciona mais lá na Sertório, não tem problema, mas ela tem que comunicar ao fisco. Se ela não comunicar, o fisco pode redirecionar a execução fiscal para o sócio-gerente. Então, se o sócio-gerente da empresa não comunicou ao fisco, o fisco vai achar que a empresa se dissolveu irregularmente. E aí o fisco vai entrar com ação contra a execução fiscal, né? Vai entrar com ação contra a empresa e contra o sócio gerente, não um sócio qualquer, né? Porque tem um sócio com poder de gerência e sócio sem poder de gerência. Aí o fisco pode entrar contra um ou contra o outro. E qual é a finalidade, professor, dessa súmula? É para que o fisco seja avisado, é claro, mas é para Isso, para que o eventuais fisco cobranças seja avisado. decorrentes? Oi? É para eventuais. O objetivo do fisco estar ciente é saber onde está e potenciais cobranças decorrentes, é isso? Isso. E também para o fisco ficar esperto, né? Para o fisco não, para a empresa, né? O sócio-gerente ficar esperto e ele acabar não deixando de informar o fisco. Então, eles cumpriram uma obrigação fundamental, que é manter o fisco sempre alerta. São Sim. duas súmulas muito importantes. Elas vieram em detrimento da pandemia ou vieram anteriormente? Bem anteriormente, há muitos anos atrás. Já deve fazer uns 6 anos, 5 anos. Até teria que ver a data, mas já faz quase uma década, meia década. Eu acho que se fosse agora na época de pandemia, não sei se teria essa súmula. Porque elas são bem benéficas ao contribuinte. Tá? E tem um caso aqui, eu não vou adentrar aqui na responsabilidade por infrações, mas tem um caso que eu coloquei no TDE, que é esse aqui, ó. São dois. Os dois falam de uma forma relativa à responsabilidade. Ó. Determinada empresa deixou de recolher no mês de maio de 2010 ICMS no dia 20 de maio de 2010. Diante da omissão no pagamento, o débito foi inscrito de dívida ativa nos anos de 2013, sendo ajuizada a competência de execução fiscal no ano de 2018. Aqui eu estou preocupado com a pressão da decadência, tá? Mas tem um caso aqui de responsabilidade que a gente poderia ter perguntado. O caso 2 é de responsabilidade. Olha só. Tício foi sócio com poderes de gerência da empresa de confecções de togas limitada nos anos de 2002 até 2005. Tá? Ele tinha poder de gerência. No ano de 2010, ele retirou-se da sociedade. Então, em 2006, 7, 8, 9, ele era sócio. E as suas cotas foram adquiridas por cá em 2010.
mas ele era só assento do gerente. A empresa possuía débitos tributários de ICMS no ano de 2009, em que ele não era sócio. Mas essas dívidas eram decorrentes de fraude fiscal. Em 2018, houve redirecionamento da execução fiscal desses débitos para o patrimônio pessoal de Tício. Então, o fisco queria cobrar da empresa, mas, por algum motivo, encontrou bens na empresa, cobrou do Tício. No patrimônio dele, foi lá no imóvel dele, na casa na praia, no automóvel, na conta bancária, fez Bacenjude, fez Renajude. Na condição de advogado de Tício, verifica a legalidade desse redirecionamento da dívida da empresa para o patrimônio do Tício. Tá? Então, é exatamente um caso de responsabilidade tributária. Se puderes dar uma olhada aí, Maurício, dê uma olhada nesse caso, conforme o artigo 135, conforme o artigo 135 e a súmula 430. Tá? Então, eu deixei para vocês darem uma olhada nesse caso. Está no PowerPoint aí para verificar. Eu vou fazer só uma breve pausa aqui para ver se a questão está bem posta, se tem alguma dúvida. E aí eu vou estar presente aqui, né, online, e a qualquer momento pode me chamar. Tenta dar uma lida aí e ver se há alguma questão que a gente possa avançar, daí eu vou dar algumas dicas sobre a resposta a este TDA. Tá? Então, 30 segundos. Especificamente na questão 2, né? 2, só a 2. Uhum. Tenta dar Tá. uma olhada na 2. A 1 eu vou ver na semana que vem. Tá? Na quinta-feira eu quero falar um pouquinho mais sobre a questão 2, mas hoje a gente começa um pouquinho aqui. Tá? Eu estou aqui e escutando. Tá bom. Mas vou ter um minuto para você olhar com um pouquinho mais de calma esse caso. Tá.
Professor? Oi, Maurício. Então, assim, com relação à questão 2, Tício era sócio da empresa e aí ele retirou-se da sociedade em 2010, Isso, sendo que existiam tributos que ficaram em aberto em 2009, na época que ele era sócio. Em isso, 2018 foi feito um redirecionamento da questão fiscal e foi e, e avançou-se dentro do patrimônio ditício, ou seja, o patrimônio pessoal, o isso. que vai contrário à súmula 430, correto? Que vai contrário à súmula 430. Isso. Mas tem que ver que tem fraude, né? Decorrência de fraude fiscal. E aí, vamos avançar aqui. Só um momentinho. No artigo 135, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes. Aqui entraria, né? Isso, Ou infração de lei. É isso aqui, correto? isso. O detalhe ali é a fraude. Ele entra aqui quando não, parágrafo primeiro, quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos desse artigo, considerar-se-á como domicílio tributário, que tá, não é o caso aqui. É o 135, professor? 135. Isso aí. Deixa eu dar mais 30 segundos e falamos, tá? Tá.
Mais alguma dúvida? Sim, não, não, acho que ali fala do 35.3, né? Os diretores, gerentes ou responsáveis, então, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos. Não sei se está aberto aqui, meu áudio está aberto. 135 são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infrações legais, contratos sociais ou estatutos. 3. Os diretores, gerentes ou responsáveis de pessoas jurídicas de direito privado. Isso. No 137 fala a responsabilidade é pessoal ao agente. E no caso também tem três, inciso terceiro. Quantas infrações que decorram direta ou exclusivamente de dolo específico. C. Dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado contra estas. Também entra? Isso, também. Entraria o 137 3C, Isso. professor? Só que o que entra mesmo é 135, responsabilidade pessoal pela fraude. Quem pratica a fraude responde pela fraude. É mais ou menos essa a ideia. Tá. Eu acho assim, ó, vamos manter as questões. Aí na quinta-feira eu queria conversar um pouco mais sobre essa questão 2. Claro. E dar mais dicas para poder realizar a resposta. E aí na quinta-feira nós vamos analisar também o quê? Olha só, nós vamos verificar. Deixa eu colocar aqui. Aí 136 e 138. Tá? E também vamos iniciar o crédito tributário e o lançamento. Então, hoje o que nós vimos? Nós vimos a responsabilidade tributária no 128, que ela é por exclusão ou subsidiária. A solidariedade no 124, que ela não tem benefício de ordem. O domicílio tributário, que pode ser com eleição ou não. A responsabilidade por sucessão de empresa, ou seja, CNPJs, né, mudança de CNPJs, com aquisição ou não. Depois de cessão por estabelecimento empresarial, que ela é integral se o alienante cessar a atividade e subsidiária se o alienante mantiver a atividade. Aí vimos que é diferente da responsabilidade civil, e depois nós vimos a responsabilidade de terceiros, que no artigo 134, solidária, contribuinte responsável, e na jurisprudência subsidiária. 135, que é a responsabilidade dos sócios, de terceiros principalmente, e as duas súmulas, 430 e 435. Tá? Aí, por hoje, encerramos com esse caso aí, e na quinta voltamos a analisar o caso da responsabilidade tributária. Tá bom? Tá bom, professor. Então, tudo certo. Muito obrigado aí pela companhia, Maurício, e voltamos na quinta-feira. Obrigado, professor. Eu que grande agradeço. Abraço. Até quinta-feira. Tchau, tchau. O braço está melhor. Agora está um pouquinho melhor aqui. Está melhorando, já diminuiu. Agora não tem toda... O gesso não é até aqui, agora é só uma parte. Tava até em cima antes. Estava até em cima. O problema é a fisioterapia depois. Tem que ter bastante fisioterapia. Bastante fisioterapia, né? Mas muito assim, obrigado. Já ajuda porque a articulação do cotovelo já não sofre tanto. É verdade. Você já chegou a quebrar o braço, não? Já. 3 vezes já. 3 vezes? O braço, no meu caso, foi o punho, né? O pulso. Não, eu quebrei o braço na altura do punho todas as vezes. Nunca foi nada para cá. Mas sempre houve até aqui o engessamento. Até aqui em cima, sempre. Você fez cirurgia, não? Já fiz também cirurgia na altura do punho. Eu fiz do também. Braço direito. 2 vezes no direito e 1 vez no esquerdo. A fratura, né? A cirurgia foi 1 vez só. Você é esportista, não? Eu sou, mas eu fraturei quando eu já fui esportista até de alta performance já, mas quando eu fraturei eu era criança, bastante